Boa noite. Sexta-feira, 2 de setembro de 2022. Como você já sabe, até as eleições, o Dose Dupla vai falar de campanhas eleitorais. E para o programa de hoje, nós destacamos os seguintes assuntos: a tentativa de agressão ao presidente Bolsonaro durante a motociata em Curitiba, as fake news relacionadas à Lava Jato disseminadas pelo ex-presidente e ex-presidiário Lula em sua campanha, os resultados do setor público, que teve um superávit de 20 bilhões em julho, e o recuo do endividamento do país, o que gera um impulso importante para a campanha do presidente Bolsonaro. As pesquisas eleitorais, né, porque uma delas já aponta até empate técnico entre o Lula e Bolsonaro. O desespero de Simone Tebet com as falas da primeira-dama, os abusos do Tribunal Superior Eleitoral e os números do debate da Band, né? Boa noite, Marcelo Cardoso. O assunto é que não falta hoje, né? Marcelo, boa noite. Essa coisa dos abusos do TSE, isso é uma coisa que particularmente me incomoda, né? Eu estava verificando um material na internet para a gente falar sobre isso e vamos tem um aspecto muito interessante para a gente debater aqui. Os números que falam por si, que também tem essa coisa de que o Lula sempre rebate, aquele cenário de caos que todos os oponentes do Bolsonaro, quer dizer, todos são oponentes, ninguém livra a cara dele, todos querem fazer crer que o Brasil está vivendo um momento terrível, né? Enfim, tem assuntos Choro é livre, interessantes, né, sempre gera Marcelo? isso. O choro é livre, né? Diz a Maria Júlia Coutinho. Então vamos começar o nosso Dose Dupla de hoje. Hoje a gente inicia com a tentativa de agressão ao presidente Bolsonaro durante a motociata em Curitiba. Você sabe, Marcelo, que quando eu vi a cena eu fiquei horrorizado, rapaz, porque para mim ali foi um vacilo da segurança do presidente que eu jamais poderia imaginar que O cara acontecesse. sozinho, né? Pois é, e você imagina se ele tivesse armado. Eu Pois é. soube agora à noite, vendo. Agora não, né? Ontem, vendo uns depoimentos aí, de que o sujeito não jogou nada, ele só fingiu que jogou. Mas mesmo assim, tinha que ter parado o segurança ali e detido o sujeito, porque podia ter causado um acidente seríssimo ali, Que né? valia investigar exatamente quem e a troco de quem e a soldo de quem estaria fazendo isso, né? Exatamente. Eu só acho que a segurança deixou muito a desejar. Primeiro, porque eu acho que por onde o presidente vai passar tinha que ter sido feito uma Uma varredura, um varredura. certo isolamento para evitar um lobo solitário assim fazer uma besteira dessa. Eu não E sei. parece que o cara não tinha para onde fugir, tinha uma mureta, alguma coisa, ele estava num lugar alto, não tinha talvez por onde escapar, mas É, mesmo mas assim, até mais fácil de ser capturado, inclusive. Pois é, mas isso mostra o cuidado também que o presidente precisa tomar, porque ele é odiado por toda a esquerda brasileira, pelo Supremo, pelo, pelos vários gabinetes de ódio que realmente Eu, existem por aí e que estão incentivando atos nada republicanos contra o presidente, né? é, Então, você vê que esse pessoal insuflando aí o, os odiosos, isso pode não acabar bem, né? a providência divina acho que mandou um recado. Seja mais cuidadoso, tenha os olhos mais bem abertos, porque a situação está realmente complicada. É. Não pode vacilar, né? Não pode vacilar. Mas me diz uma coisa, como é que foi a audiência do primeiro debate entre os candidatos na Band, né? Porque sobre o debate nós já falamos aí em vários programas nossos. A audiência, segundo reportagem do próprio portal da Band, foi de, pelo que eles estimam,
15,2 pontos de pico, ou seja, 2 milhões e 700 mil pessoas vendo só na Grande São Paulo, isso no domingo, né? A Bandeirantes foi líder de audiência disparado e essa audiência ainda se alongou pelo Canal Livre, né, que entra no ar logo depois e que também registrou uma audiência bastante representativa. Ou seja, a Band ficou na liderança entre 9 horas, 9 e 4, como eles dizem na reportagem, até 11h50, que foi o tempo que durou o debate. E depois ainda teve a audiência prorrogada aí de 10 para as meia-noite, né, 11h50, até 1h15 da manhã, picos de 11 pontos e média de 4,9. E Foi um teve negócio assim excepcional. um recorde aí no YouTube também, né? Sim, como a gente sabe, né, o CUL foi o TV Cultura, portal UOL, Folha de São Paulo, e isso fez com que também o YouTube registrasse mais de 9 milhões e 400 mil visualizações nas primeiras 8 horas. E, na verdade, o YouTube quebrou recorde, se tornou o maior evento jornalístico ao vivo já visto no YouTube no Brasil. Deu mais de 1,5 milhão de usuários simultâneos só no canal Band Jornalismo, fora as outras plataformas que também estavam exibindo, né? O Twitter também registrou ali como trending topic por 8 horas, 4 milhões e 200 mil perfis, 4 milhões e 200 mil perfis comentaram o evento no Twitter, foi ali também arrasador. Isso significou praticamente 3 vezes, pelo que eles falaram, a audiência registrada no encontro dos presidenciáveis em 2018. Foram 470 mil visitantes simultâneos. É um É, negócio que realmente extrapolou fora de limites. série. Agora, eu tenho 3 observações para fazer com relação à Band. Em primeiro lugar, Hum, podia ter colocado jornalistas de um outro padrão para fazerem as perguntas no debate, né? sim. Porque Vera Magalhães, Mônica Mônica Bergamo, aquela assessora de imprensa do presidiário, né? pois é. Aí é demais. E você tem ali nesse grupo jornalistas renomados e com muito mais credibilidade do que essas pessoas. Ou pelo menos, se eles quisessem realmente botar essas militantes jornalistas, poderiam contrabalançar também com gente do outro espectro político também, né? Isso Exatamente. pegou muito mal. O segundo ponto foi que o repórter da TV Bandeirantes, depois de entrevistar alguns candidatos, disse que o Bolsonaro saiu sem dar entrevistas. E na saída a gente viu o Bolsonaro dando entrevistas, inclusive com o microfone da Band, e o Lula saindo sem dar entrevistas, né? O Então, oposto, exatamente. e o terceiro ponto é o seguinte: a Bandeirantes, que é pioneira aí, né, na realização desses debates, podia fazer uma reformulação no esquema do debate, né? Porque tá muito chato, né? É, você, Formulinha chata. a gente viu porque quer prestigiar o presidente e e precisava também para fazer os comentários, porque senão ia ser mais um daqueles debates que são realmente insuportáveis, né? E olha, Eles não mudam toda essa muito, audiência, Marcelo, ainda tem uma coisa, hein? Toda né? essa audiência se deve à participação do Bolsonaro, porque se o Bolsonaro não tivesse apresentado esse negócio aí, não daria 3 pontos, como disse o Emílio Surita, né, lá no Pânico, porque É. comentou que em 2018 era o pico dos debates aí era muito baixo, né, em matéria de audiência. Pois é, e até porque também sem o Bolsonaro, o Lula também não estaria presente. Não faria o menor sentido o debate com os outros 4 candidatos, fraquíssimos, né? A gente, às vezes, se abstraía do fato que havia outros ali que não os próprios dois, né? E o Ciro aí dando aquele tempero, né? A la Ciro mesmo. É. Mas por falar em Lula, já que você tocou no assunto, ele andou espalhando aí fake news relacionadas aí à Lava Jato, né, durante Hum. aí sua campanha. Um vídeo divulgado aí nas redes sociais, e o Lula ignora o passado, né, e continua naquela tese de que foi armação política a prisão dele em 2018. É, agora
Ele foi condenado, rapaz, em primeira, em segunda, em terceira instância por envolvimento no esquema lá de corrupção da Petrobras, né? Só que na peça produzida pela campanha do Lula, com, diga-se de passagem, né, o uso do fundo partidário, o PT fica insistindo nessa história de que as decisões no âmbito da Lava Jato que foram proferidas pelo ex-juiz Sérgio Moro teriam como único motivo tirar o petista do jogo eleitoral daquele ano. Até parece, né? Ele disse no programa mesmo. Pois é, que os outros Verdade. juízes disseram, né, que você tinha provas e mais provas a respeito do esquema de corrupção, né? Aí você vê que eles chegaram até a usar aquela frase do William Bonner, que ficou famosa na sabatina do Jornal Nacional, né? O senhor não deve nada à justiça, na própria campanha, mas que foi proibida pela própria Rede Globo, porque associava diretamente ali o apresentador e editor do Jornal Nacional à campanha do PT. Algumas fontes estão dizendo aí que o PT gastou cerca de R$ 100 mil com o impulsionamento desse trecho da fala do Bonner nas redes sociais, né? Pronunciando a frase mentirosa que ficou famosa, né? E ele depois, não, mas eu fui absolvido. Ele não foi absolvido. O processo foi anulado por Não, erro de CEP. é, e ele Mas ainda eu fui teve. absolvido pela ONU, Pois pela é, justiça, rapaz. pela A ONU. ONU não tem nada a ver com Alguém isso e não perguntou isso, mas absolveu ser nada. absolvido pela ONU é mais ou menos como ganhar a Copa do Mundo do PlayStation. Eu acho que ele foi absorvido pela É, ONU, foi. Ou por Michelle abduzido também, Bachelet quem e sabe. companhia, né? Mas essa Rapaz, você vê o seguinte, uma coisa que também rodou muito a semana, principalmente depois, né, especificamente da entrevista com o Jair Bolsonaro. Todo ano a Globo sinaliza eleições 2000 e tal, eleições, esse ano eleições, não aparece 2022, para não remeter a 22, número do Bolsonaro. Né? Eleições 98, eleições 2000, se você acompanhar, a cada 2 anos você tem um número, o ano, a partir de 2000, os quatro algarismos. Antes, um pouco, você é só verdade. Você pegava sabe que eu não tinha nem pensado nisso, rapaz? eleições, nada. A Bandeirantes colocou eleição 2022, mas a Globo não põe. Assim como quando a Globo fez 45 anos, que também foi ano de eleição, foi 2010, eles tiraram do ar, chegaram a começar a vincular e tiraram a campanha dos 45 anos para não aludir a 45, que era o Do número do PSDB, candidato do né? PSDB. Diz que teria sido pressão do PT também na época. Mas não Bom, a adianta, né, Globo está rapaz? com todos, né? Os caras podem fazer o que quiserem, mas a popularidade do presidente aí só aumenta, né? E você vê o Ele seguinte. parece massa de pão, quanto mais bate, mais ela cresce. Pois é. E você vê que os resultados do setor público tiveram aí um superávit de 20 bilhões em julho, né? E isso permitiu o recuo aí do endividamento do país e gera esse impulso importante para a campanha do presidente. Eu estava lendo que o Banco Central publicou, né, que o setor público, como eles dizem, consolidado brasileiro, chegou num superávit primário de 20,440 bilhões de reais, isso em julho. E como os aspectos econômicos aí influenciam nas eleições, é claro que quando você fala em superávit primário e redução de endividamento, a grande massa não está aí para esse tipo de notícia, né? Isso atinge uma determinada classe. Mas os aspectos econômicos influenciam bastante em todas as classes. Com essa abordagem numa classe mais privilegiada, mas é uma boa notícia para a campanha do Bolsonaro. Por outro lado, o governo federal apresentou aí um saldo positivo de 19,961 bilhões de reais no mês, enquanto os municípios tiveram superávit de 1,7 bilhão de reais. É um outro excelente resultado e independente aí é, dos governos aí falando de crise, de dificuldade de dinheiro, o dinheiro Não. E um está. outro detalhe, o Bolsonaro diz, se não roubar, dá para fazer. E tem outra coisa, menos impostos ou alíquotas menores e mais arrecadação. Pois é, e ainda teve o Talvez dentro daquele recuo. espírito, quando todos pagam menos, talvez isso também tenha uma certa influência, diminuição da Pois é. sonegação. Alguma coisa boa, coisas boas estão acontecendo nesse aspecto. Agora ainda teve o recuo do desemprego, né?
Aí isso aí mexe com aquela camada da população que não é atingida por superávit primário e tal. Agora, eu queria saber de você, você acha que isso realmente vai fazer a diferença na campanha do presidente, apesar da nossa imprensa adversativa, Marcelo? Pois é, eu acho que vai sim, porque por mais que eles tentem forçar a barra para que as pessoas não enxerguem, isso está na cara. A Veja publicou, no dia 31, a seguinte manchete numa resenha econômica: o gosto amargo que a queda do desemprego deixou no mercado. Pô, é Eu li e brincadeira, né? reli aquilo umas 10 vezes para ver se eu não estava lendo errado. O gosto amargo que a queda do desemprego deixou no mercado, né? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, revelou que houve uma queda trimestral de 1,4 ponto percentual na taxa de desemprego, caiu para 9,1%. E é a menor desde janeiro de 2016, período do malfadado governo Dilma, né? E o aumento da população ocupada foi de 2 milhões e 200 mil pessoas nesse período. Aí diz a reportagem, mas, e sempre tem um mais, Como sempre, né? ainda há cerca de 10 milhões de desempregados. Mas havia 13. Não é bom que É só haja. impressionante, Quando rapaz, você bota impressionante. só, você é mal interpretado, como o próprio Bolsonaro falou a questão. Mas eu não vejo as pessoas nas padarias, nas portas das padarias, pedindo dinheiro, essas coisas. Existe, claro, mas não na proporção como se quer falar. Então, é fácil Não, até você porque se você analisar o próprio a implementação aí do Auxílio Brasil, você diminuiu muito a Sim, fome, porque as famílias passaram a receber um valor e isso pesa muito, né, para essas pessoas, um sem valor dúvida. significativo, né? Agora, pois é, os candidatos no debate da Bandeirantes ficaram muito em cima do o caos econômico, o desemprego, as mazelas, é, ignorando esses números positivos da economia que você falou, que são de difícil compreensão para a população com menor discernimento, mas, de qualquer modo, você percebe melhorias em vários aspectos, mas claro que a imprensa faz sempre questão de dizer que não. Uma outra coisa que apareceu, que eu também estava lendo essa semana, foi o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde sobre o bom desempenho do país, né, do Brasil, na lida com a crise da peste chinesa, a despeito de toda a sabotagem feita pela Suprema Corte, principalmente, diga-se de passagem, o Supremo Aí Tribunal nesse Federal, caso foi para todo ações mundo, imediatas do né? presidente. Foi oposição irresponsável, Sim, o leviana, conjunto da obra, né? foi imprensa falida aí, que cada vez fica pior, né? Pois é, eles sozinhos não teriam tanto poder, mas indo em cima do STF, e o STF comprando essa briga, quer dizer, isso aqui ainda fica pior, quer dizer, amarrar os braços e os pés do presidente, você não pode fazer nada, apenas solte o dinheiro e faça com que os prefeitos digam que vão usar na construção de hospitais de campanha e desviem essa verba. E não É, investigue o cara lá, o Gabas e o consórcio Nordeste, e por aí vai. é. E aí eu digo para você, rapaz, o desespero dessa turma é grande, mas Oh, quem também deu sinais de desespero foi a hum. Simone Tebet essa semana, rapaz. A A Simone Steppe, senadora, segundo. é, Simone Steppe. Simone Steppe, a fizeram meme com senadora, isso. rapaz, que é candidata aí ao Palácio do Planalto, né? Ela Hum. acionou o Tribunal Eleitoral para tirar do ar uma propaganda partidária em que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, aparece. Olha, ela não defende tanto o papel da mulher, né? Olha, Hum. segundo a Simone Tebet, rapaz, essa peça publicitária é irregular porque a Michele aparece 100% do tempo, né? O problema para a senadora é que, na minha visão, rapaz, a primeira-dama é 10 vezes melhor do que ela no discurso Oh. com o público feminino, né? Porque ela fala sem mimimi, é, o mimimi das feministas, né? A Michelle é forte Tem com que o ter o público mimimi. feminino, e isso acho que acabou causando um certo desespero na Simone Tebet, porque não conseguiu o alcance com seu discurso como a primeira-dama vem alcançando. Agora, é claro que se há irregularidade, não pode exibir 100% do tempo, ótimo, tira do ar essa de 100% e faz com 25% várias, porque o efeito vai ser o mesmo. Pois é, eu achei que ela estava bem na propaganda, estava vendo isso hoje de manhã também. A Simone Não sei se Tebet é você mesmo. chegou a ver essa propaganda da Cheguei a Michelle. ver com som muito baixo, inclusive eu estava numa situação que não me permitiu ouvir muito bem o que estava acontecendo, mas eu via, estava mostrando uma série de cenas, coisas ligadas a realizações do governo,
Teve E uma até que ela falou, né, sobre a transposição do São Francisco, aí ela isso, acho que foi falou, essa eu que eu até estava lendo. anotei aqui, ela disse o seguinte, juntas estamos construindo um Brasil para elas, com elas e por elas. Isso deve ser a morte para Simone Tebet, né, Pois que é. só teve como argumento mesmo dizer que a primeira-dama aparece em tempo superior ao permitido por lei, mais nada. Não, Agora, tem sempre uma filigrana para eles se prenderem em alguma coisa, para ir contra, arrumarem um argumento. pois é. Agora, a Simone a Tebet, né, ela disse, eu li isso acho que foi numa entrevista que ela deu para algum veículo aí de comunicação, que não há dúvida que a pessoa da senhora Michele Bolsonaro, a primeira-dama do Brasil, constitui-se como apoiadora de seu marido candidato à reeleição e não como uma apresentadora ou interlocutora. Ora, o que ela Ela não pode esperava, acumular as funções, não. da Michele, né? Agora, além disso, eu acho que é, é dor de cotovelo, viu? Ah, Agora, nós ontem, aliás, num comentário que eu fiz ontem, eu coloquei alguns vídeos que mostram as contradições de várias pessoas, autoridades e políticos, né? Mas eu hoje, rapaz, encontrei um sobre a Simone Tebet que deixa apoiando as clara a urnas. hipocrisia dessa senadora, né? Porque acha que mulher que tem que votar em mulher depende, né? Depende Mulher muito. vota em mulher, não. Ela não vota em quem ela queira, vota em mulher. Pois é. Segundo a Agora, Simone dá uma Tebet. olhada nesse vídeo, rapaz, em que ela mostra os dois momentos, né? Ela criticando aquele militar que foi tirado do Da comissão. TSE pelo Fachin, e depois mostra o vídeo dela defendendo o voto impresso auditável. Acredite se quiser, dá uma olhada. Fazer um reconhecimento ao ministro Fachin, que expulsou este coronel da comissão de análise do resultado das urnas eletrônicas. Um coronel tendencioso, imparcial, que produz fake news, que publicou nas suas redes sociais o questionamento da segurança das urnas. Será que o meu voto depositado lá, depois de processado, se concretiza? Então, para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade ao eleitor, de que ele possa saber que a partir agora de 2016, 2018, ele vai votar e ele vai ter a comprovação saindo ali o nome dos candidatos que ele escolheu, e ele vai ter a comprovação saindo ali o nome dos candidatos que ele escolheu. Então, para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade ao eleitor, será que o meu voto depositado lá, depois de processado, se concretiza? Então, para que a gente... É É bravo. verdade, eu também já tinha visto. A pessoa não tem. A internet, Nossa Senhora da Internet, protetora da memória mundial, não deixa escapar nada. Não tinha como. É Um por meme isso que que eu querem vi da. calar, né? É por isso que Pois querem é, por calar a isso, internet, exatamente. Eu vou porque sempre aparecer. é testemunho ocular da história, né? Ou até pelo meme, recebi de um amigo meu lá, disse, olha, isso aqui bem que eu sabia que eu conhecia ela de algum lugar, o Doutor Octopus, que na verdade é o mesmo ator que fez o Bispo Aringarossa no filme O Código da Vinci. Realmente parece ela direitinho. Então os memes pipocam e o pessoal se diverte, né? Não tem por onde Aliás, correr. não só os memes, né, Marcelo, como também as pesquisas eleitorais, Ou né? Rapaz, é essas tem todo dia. tanta pesquisa, que a gente fica até com o pé atrás, né? Uma delas, inclusive, do Paraná É uma Pesquisas já pesquisa? apontou um empate técnico entre o Lula e o Bolsonaro. Eu vou voltar a repetir aqui para você. Não adianta a gente ficar aqui dando os números, porque a imprensa, os jornais, todos estão dando isso aí diariamente, e o pessoal que está ouvindo a gente já deve estar até de saco cheio de ouvir esses números. Mas eu vou te dizer uma coisa: a pesquisa pode ser desfavorável ou até favorável ao presidente da República. Eu continuo sem acreditar nessas pesquisas, por uma razão: elas já me enganaram em 2018. É. Então, eu fiquei vacinado contra as pesquisas. Agora, Não, e eu você. vou mandar um detalhe. Eu vou mandar para você um negócio que eu achei, até para dar tempo de você comentar isso com o Ronaldo no Papo da Madrugada, que o IPEC, que é a nova razão social do Ibope, né, e de tão vexaminoso acabou tendo que mudar de nome, o IPEC e o Instituto Lula têm o mesmo endereço, Rua Porto Alegre 71, se não me engano, em São Paulo, registrado como sede. Então, essas coisas ficam sempre
assim, naquele É, campo da suspeição, né? pois é. Mas eu continuo sem acreditar, rapaz. E outra coisa que me chama a atenção, sempre me chamou. Primeiro, entre esses vários institutos, as distorções, né, nos resultados, números completamente diferentes. Universos amostrais totalmente Pois é. fora de controle. Também aquele que teve a curiosidade de olhar as perguntas que são feitas, são mais de 40 em algumas pesquisas, e você vê a tendência à esquerda de várias A pesquisas com indução à relação às resposta, perguntas. né? Exatamente. Ainda você tem a questão da indução aí. Agora, outro absurdo que eu acho nessas pesquisas é que, pomba, a gente não tem nem a definição do primeiro turno e eles jogam aquelas pesquisas sobre o segundo turno, quando não tem nada definido. Deveria ser até proibido você ficar Especulação. jogando pesquisa, especulando o que vai acontecer no segundo turno. Ninguém sabe nem o resultado do primeiro ainda, né? Há muitas divergências. Eu, eu tenho meu pé atrás com essas pesquisas todas Você aí. já foi entrevistado alguma vez? Não, mas eu já vi Conhece alguém que tenha sido? eu já vi alguns vídeos em que o entrevistador mostra que tem lado, né? É. Isso aí também tem muito na internet. Eu nunca fui entrevistado. Eu também não. Mas por falar em lado, Hum. parece que o tribunal também tem lado, né? Porque os abusos que o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal vem cometendo não estão no gibi, né? Hum. Vamos ver no que vai dar, porque eu acho que estão esticando muito a corda e está chegando a um ponto que você viu o editorial da Band, rapaz, esculhambou com Alexandre de Dois Moraes. editoriais muito bem feitos, esse último, então, mais carregado ainda nas tintas e com toda a ênfase, marcando, mexendo com paleta de Bertolatti na ferida, né? E essas polêmicas aí de impedir entrada de celular e de armas nas zonas eleitorais, o que você achou? Olha, eu assisti a um vídeo do Alexandre Garcia, que ele postou no dia 31 também. O título do vídeo é Que Poder Impede o Eleitor com o Celular? E eu achei a abordagem muito interessante. Ele começa falando, ponderando que um amigo pensa, eu já tinha comentado até isso com pessoas mais próximas, exigir um recibo com as características do celular. Vai travar a fila, né, da votação. Olha, entreguei meu celular, que é um aparelho extremamente pessoal, a você, está confiado a você, eu quero um recibo, não vai ficar assim na mesa, segura aí um instantinho que eu vou ali a urna voltar e já volto. Não é bem por aí, né? Quer dizer, isso é entrega ao mesário em confiança. Agora, e o uso indevido, uma violação eventual, ou ele chega ao extremo de falar de uma feitura de compra, alguma coisa que possa ser mexida no celular e que possa criar algum tipo de prejuízo. O Augusto Nunes, segundo o Alexandre Garcia falou, também disse o seguinte: ninguém tira meu celular, porque eu sou cidadão Eu livre, vi ninguém ele tira meu falando celular. isso nos Pingos nos Is. Pois é, aí as perguntas que o Alexandre Garcia faz: o mesário vai revistar, vai impedir de votar, vai retirar o direito ao voto, vai impedir o exercício da obrigação de votar. A questão do sigilo, o próprio voto, é uma coisa inerente ao eleitor. Ele não pode querer usurpar, conhecer o voto de outra pessoa, mas o dele é direito dele divulgar. Ele usa também esse tipo de argumento. E Pois é, fala também que isso é um avanço em cima dos direitos e liberdades. É preciso respeitar a Constituição que prevê que isso acontece. Né? Agora você sabe, ô Marcelo, que, veja bem, eu sou favorável também à liberdade. O voto é secreto, tudo bem, mas se o eleitor não quiser que seu voto seja secreto, é problema do eleitor, não é? Agora, é claro que a gente sabe que em cidades como o Rio de Janeiro, você tem aí pessoas que moram em comunidades, podem ser até chantageadas por gente do crime organizado, que quer saber, que obriga o cara a registrar o voto para ele ver se votou no candidato determinado por ele. Isso também é um Em problema tese, a grande. ideia é essa proteção. Que também, na verdade, o tribunal está partindo do pressuposto que todos vão fotografar. E não é o que Pois é. acontece. E olha, E que isso todos já os é. celulares. Antigamente o sujeito entrava na sessão eleitoral e ninguém, eu pelo menos nunca vi casos aí de pessoas filmando a hora do voto, não. Quando deu problema, as pessoas aí Exatamente. sacaram o celular para
mostrar que havia um problema. Ninguém fica para se E eu mostrar. acho que é isso que incomoda essa turma, né? Pois é. Aí, com relação um outro tema que o Alexandre Garcia aborda nesse vídeo é a questão do WhatsApp, né? Que várias vezes você recebe, eu já recebi isso também, mensagens com lembretes sobre o fato de que as mensagens e trocas de áudio, vídeo, tudo mais, são criptografadas e são preservada a privacidade das mensagens, de acordo com os direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição Federal. Aí você tem uma situação sui generis com essa medida do Alexandre de Moraes. A Polícia Federal foi acionada em função da espionagem e da violação criminosa desses direitos de um grupo de pessoas, um grupo de empresários conversando. Alguém espionou isso, cometeu o crime de violar essas mensagens, publicar, e com base nisso, o próprio Supremo determina que haja investigação sobre essas pessoas. Quer dizer, é um troço totalmente fora de propósito. Quer dizer, o cometimento de um crime sendo usado para deflagrar busca e apreensão pela justiça. Pois é, e aí vem prova de quê, né? Prova de quê? Pois é, de uma botequim? conversa de botequim, como ele mesmo falou, obtida por meios ilícitos, o que a Constituição veda, e logo um guardião da Constituição, como Alexandre de Moraes, faz isso, né? Aí é aquela história, né? Segundo, eu também li pelo Estadão, tudo partiu, de acordo com o jornal, do Randolph Saltitante de Pevati, Renan Calheiros, um certo Bosta e Fabiano Contarato. Os 4 é que foram ao Supremo para que se fizesse uma investigação. E aí é muito bom a gente lembrar de um episódio que aconteceu, vai completar 1 ano agora. Você se lembra de uma queixa dada pelo Alexandre de Moraes contra uma pessoa que xingou ele dentro do Clube Pinheiros e na calçada do clube? Isso foi na madrugada de 3 de setembro de 2021. Ainda vai fazer um ano. Fazer um ano. No sábado faz 1 ano. E essa queixa não foi nem dada por ele. Ele não estava no local, os seguranças ouviram e prestaram queixa por ele. Quer dizer, é um troço totalmente fora de propósito, fora de questão. Os abusos vêm de longe. Então, isso aí é muito bom que a gente relembre. Quer dizer, daria talvez mais uma boa porrada do Eduardo Oineg lá em cima do próprio Alexandre de Moraes, porque é mais um abuso. Não sei se foi o primeiro, talvez não tenha sido. Os que aconteceram por último agora não serão os últimos, né? Os mais recentes não ficarão no final. Você tem uma espiral que está crescendo e não tem paradeiro. Alguém tem que dar um freio de arrumação nessa história. A situação está muito complicada, e a gente agora começa a ver algumas manifestações, não só por parte de alguns veículos de imprensa, de advogados, de juristas. A gente não vê a OAB, né? A OAB não abre o bico. A OAB está... O que é extremamente preocupante por se tratar de uma instituição, né, que congrega aí advogados, todos os advogados do Brasil, né? E esses advogados associados da OAB também não reclamam, pô? Tem alguma coisa muito errada nisso tudo, né? Tem alguma coisa errada não está certo, né? Mas nosso tempo está chegando ao fim, né, rapaz? Já passou rápido. Mas semana que vem a gente continua a falar aí sobre as campanhas eleitorais, porque com relação a assunto não vai faltar. Nunca não vai mesmo, né? Tem sempre uma novidade. Então, obrigado pela companhia, um bom fim de semana para todo mundo, e a gente, semana que vem, na madrugada de quinta para sexta, né? Estaremos de volta com mais um Dose Dupla aqui no Instantenews.1. Valeu, obrigado. Até lá. Abraço, Marcelo, abraço a todos, obrigado aí pelas curtidas, por nos acompanhar na internet, estamos sempre aqui por nós, por vocês, pelo país. Um abraço grande, até semana que vem. Tchau. Tchau.